Haddad confirmou uma proposta de uma alíquota de 17,5% sobre todas as aplicações financeiras, além do aumento do tributo do imposto de renda sobre o juro cobrado no capital próprio, o JCP, de 15% para 20%. Além disso, isso já era conhecido, também há a proposta do fim da isenção sobre vários títulos usados para captação de recursos que não pagam imposto de renda atualmente, como as letras para o crédito imobiliário, as LCI, e as letras para o crédito do agronegócio, as LCA. Para falar com a gente especificamente sobre as LCI e como elas são importantes para o financiamento do mercado imobiliário, eu converso agora com Eli Vertem, que é presidente executivo do Secov de São Paulo. Falei o teu nome certo? Boa tarde. A primeira pergunta é essa, a mais importante. Obrigado, Fernando. Quase. É Vertem. Vertem, muito bem. Queria te ouvir então, presidente, sobre tudo isso que está sendo proposto, especificamente sobre o funding do crédito imobiliário. As letras, as LCI, ganharam uma popularidade gigantesca ao longo dos últimos anos e hoje me parece que compõem um canal importantíssimo para o funding deste mercado. Caso passe a vigorar essa alíquota proposta, qual seria o impacto para o financiamento, especialmente da classe média? Então, Fernando, bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Então, o que a gente está entendendo, alguns cálculos estão indicando, nós devemos ter, objetivamente falando, com relação à sua pergunta, nós devemos ter um impacto entre 0,6% a 0,7% ao ano no valor, no custo, digamos assim, do financiamento imobiliário, né? Parece pouco, mas não é, porque quando você vai num contrato de 30 anos, esta diferença encarece bastante a prestação. Nós temos que lembrar, né, que a LCI, ele, na verdade, é um investimento de fato incentivado, mas ele tem uma remuneração muito abaixo da Selic. E o que faz ele ser competitivo no mercado é justamente essa isenção, digamos, do imposto de renda dessa aplicação. Então, você hoje tem aplicações aí de 105%, 110% do CDI, até mais em alguns casos, com o imposto de renda na casa de 15%, e se você comprar uma LCI incentivada, ou até mesmo uma LCA, você tem uma remuneração aí da ordem de 90% de uma CDI. Então, esse investidor que compra esse papel incentivado, ele, na verdade, tem, através da tributação, uma compensação competitiva para que ele opte por esse investimento. E esse investimento, ele vai direto para o setor imobiliário, no caso da LCI, né? Como a gente costuma dizer, uma injeção assim na veia, né? Ele, de fato, financia muito o setor imobiliário e ele vai atingir bastante, porque justamente no momento em que a gente tem um esgotamento um pouco dos recursos da caderneta de poupança, né, que está aí no seu limite, ela é importante, mas ela não tem mais crescimento. Então, você vai ter um encarecimento do crédito, principalmente da classe média em diante. Quem capta muito via LCI? Quem é que a empresa, o setor, o segmento que usa esse instrumento para captar recursos no mercado, presidente? Então, em geral, quem utiliza são as próprias incorporadoras direto e não através necessariamente de um financiamento imobiliário. Você tem acesso, né? As empresas têm acesso através de empresas, né? De agentes financeiros, que não necessariamente o banco tradicional, e eles financiam a produção imobiliária. Eu vou explicar. Mais ou menos um empreendimento tem, digamos, uma obra num custo aí de 50 milhões, ele arrecada mais ou menos 10 milhões com vendas no período da obra, ele tem mais uns 20, 25 milhões de reais do sistema financeiro da habitação para financiar a produção, e essa diferença ele vai buscar, esse incorporador, esse produtor, ele vai buscar numa LCI, por exemplo, ou num fundo imobiliário, ele vai buscar esses recursos para terminar esta obra, na verdade, para tocar a obra, né? Então, são esses os captadores, é um dinheiro muito democrático, porque ele é emprestado por esses agentes por empreendimento, então ele é um dinheiro injetado diretamente na produção imobiliária e não no financiamento do comprador.
Antes desses papéis incentivados, como que as incorporadoras, especialmente desse segmento, né, que não estão mais necessariamente ligados ali ao financiamento tradicional da caderneta de poupança, que é para uma faixa de valor de ticket menor, onde estes agentes conseguiam crédito? Era um crédito tradicional, por exemplo, via crédito bancário? Qual que era o funding antes desses papéis incentivados? Na verdade, o financiamento imobiliário, né, a produção imobiliária sempre foi financiada com toda a satisfação, com toda a capacidade pela caderneta de Uhum. poupança. Minha Casa Minha Vida, fundo de garantia, e classe média, média alta para cima, com a caderneta de poupança. E durante séculos, a caderneta de poupança foi suficiente, mais até do que suficiente, para financiar a produção imobiliária. Ocorre que nos últimos, digamos, 10 anos, talvez 12 anos, a produção imobiliária aumentou demais. Por quê? Porque a demanda aumentou demais. Você veja bem, há 20 anos atrás nós tínhamos um déficit de 7,5 milhões de habitação e hoje continuamos falando nesse mesmo déficit de 7 milhões. Então tem uma demanda muito grande. Com o esgotamento, não o esgotamento da poupança, mas com o esgotamento do crescimento da caderneta de poupança, o setor imobiliário construiu outras ferramentas junto com o setor financeiro e junto com o governo à época, foi na época, inclusive, do governo do Lula I, construiu-se um arcabouço bastante robusto, bastante moderno de captação de recursos no mercado financeiro. A LCI foi um desses instrumentos, e através desse instrumento a gente conseguiu superar os recursos da caderneta de poupança para sustentar o crescimento da produção imobiliária. Então, nós não tínhamos esse problema 10, 15 anos atrás. O problema, se você me permite, é agora. Se você tem um encarecimento deste crédito, vamos dizer, da LCI, justamente no momento em que o setor hoje, passado 10, 12 anos, é bastante dependente desse recurso, você vai ter uma queda na produção imobiliária por conta de falta de recursos fora da cadeia de poupança, ou mais do que isso, o encarecimento tão grande desse recurso, né? Nós não podemos esquecer que a gente está aí com uma Selic na casa aí de 14, 15, já não é fácil. Você vai aumentar esse custo de captação e muitas vezes o empreendimento imobiliário e esse empreendedor não vai poder suportar no preço, porque vamos lembrar que quem paga todo esse custo é o consumidor, é o comprador, mas não cabendo no preço, o incorporador não fará essa obra ou diminuirá, digamos, a quantidade de obras que a empresa faz, e com isso, então, cai a produção, pode cair, em tese, a produção da indústria imobiliária. E, presidente, uma das discussões que a gente ouviu em Brasília ao longo dos últimos dias foi a hipótese também do fim da isenção a fundos imobiliários. Eu sei que é um tipo de operação distinta, mas que acabou sendo também um canal importante para, pelo menos, dar saída para recebíveis e para operações estruturadas no mercado imobiliário para segmentos específicos, por exemplo, galpões, shoppings. Qual que é a percepção do senhor sobre fundos imobiliários? Essa discussão ela acaba estando um pouco distante do Secov. Como que é a leitura do senhor sobre isso? Não, o Secovi São Paulo atua muito nisso. E, na verdade, o racional das LCIs vale também para o fundo Uhum, imobiliário. São papéis, digamos, veículos diferentes, mas têm, no fim, a mesma finalidade, sim. ainda que tem mais shopping center, construção. Mas, assim, o emprego gerado pela construção civil, ele não classifica se o trabalhador trabalhou ali no shopping ou num prédio residencial Sim. ou comercial. O que importa é que ele está empregado, e o que importa é que esse setor está gerando impostos, né? Então, ele afeta da mesma maneira. Mas tem um detalhe importante, se você me permite, não é muito, digamos, não vai ter efeito muito prático, porque vamos fazer uma conta muito simples. Se você taxar a LCI em torno de 5%, você vai ter você provavelmente vai ter uma queda muito forte dos investidores nesse tipo de papel, que ele vai perder totalmente competitividade para com as outras aplicações, né? Ele vai ser bastante penalizado e ninguém vai aplicar um dinheiro a 12% quando você tem hoje 110, 115% da CDI. Então, na verdade, ele vai minguar esses recursos. Na verdade, você vai ter um imposto sobre uma base que vai ser um terço, talvez metade. A gente calcula metade. Então, falando em números, você vai ter uma arrecadação aí de um ano depois da ordem de 300 milhões.
Só que você pode ter uma queda, por exemplo, de 10% nas obras, e esse 10% nas obras vai gerar aproximadamente 1,5 bi, 1,6 bi por ano de queda na arrecadação. Então, assim, é um pouco ilógico, não é muito racional você imaginar que através da taxação da LCI e que é um investimento, que é um tipo de investimento que de fato tem ali uma vantagem tributária, mas essa vantagem tributária é para compensar a taxa, mas ele investe no setor que com uma capacidade de geração de imposto infinitamente maior do que essa isenção que você deu. Então, assim, não é muito inteligente do ponto de vista da matemática simples você taxar este investimento, porque você vai ter uma queda infinitamente maior na arrecadação por conta da diminuição do volume de obras. E a gente sabe que o setor imobiliário, além de ser um enorme empregador de mão de obra, é mão de obra na veia, ele também é um grande gerador. Para cada R$ 1 que você investe numa obra, 0,5 a 0,6 é imposto. Então, ele gera de impostos. Então, não é muito, matematicamente não é uma boa solução. Eu acho que pode até haver, se você pegar aí 1 ano, 2 anos, num cenário um pouco maior, eu acredito que vai ter uma queda na arrecadação advinda do setor imobiliário. Um aspecto importante. A estimativa do setor é que, caso seja confirmada esta alíquota de 5%, dada a perda da competitividade deste instrumento de captação, o volume de emissão de LCIs poderia cair até pela metade? Não, vamos, aqui é uma estimativa, uma Claro, hipótese. claro. É difícil falar o que o investidor vai pensar. Agora, vamos imaginar o seguinte: por que que eu, né, e aí o próprio agente financeiro que me atende, né, por Sim. que que ele vai me oferecer algo que vai pagar, vamos dizer, 12%, 12,5%, quando ele vai me oferecer algo que vai me pagar 14%, vai Claro. pagar 15%, vai pagar 16%? Então, por óbvio, a gente está dizendo que vai ter uma queda. Estimando, e aí é um cenário, a gente pode construir vários cenários, a gente Sim. pode construir um cenário de queda de 20%, de 30%. Eu estou pegando apenas como exemplo, é apenas um cenário, uma queda de 50%. Ok. Se cair 50%, nós vamos ter uma arrecadação desses 5% da ordem de 300 milhões de reais, que não é arrecadado hoje, para daqui a 1 ano, né? Porque vamos lembrar que é só para daqui a 1 ano, e também é 1 ano, e pior, é 1 ano depois que o investidor resgatar essa aplicação de 1 ano, porque se ele também fizer uma de 2 anos, ele nem vai pagar isso no próximo ano. Mas digamos que daqui a 1 ano ele faça esse investimento em janeiro, aí daqui a 1 ano de janeiro do próximo ano vai se arrecadar, digamos, 300 milhões, se cair 50%, que é apenas um cenário. Então, você vai ter uma arrecadação de 300 milhões para daqui 2 anos, ou 1 ano, vai no lado mais otimista. Em compensação, se você também estimar, e aqui é apenas um cenário, Fernando, se você estimar que 10% das obras não vão sair do papel por conta de falta de funding ou encarecimento do funding, você vai ter uma perda de quase 1,6 bilhões de reais de impostos diretos e indiretos que essa própria obra geraria. Então, eu acho que se os técnicos do governo, os técnicos da Fazenda fizessem uma conta um pouco mais apurada, talvez eles compreendessem que por ali, talvez, essa solução, independentemente se ela está certa, correta, nós não estamos aqui para julgar a decisão, o governo é que tem que saber a melhor decisão, para isso que ele está aí, mas eu creio, a gente está crendo aqui nos nossos modelos que, na verdade, no curto prazo pode haver um aumento, mas no médio e longo prazo, além do aspecto do emprego, né, de ter uma menor produção imobiliária e com isso também uma menor oferta, nós vamos ter no fim do dia uma queda na arrecadação desse bolo todo, desse pacote todo, porque o setor imobiliário ele é muito gerador de impostos. Presidente, há alguns meses, em abril, o ministro Fernando Haddad mencionou que a equipe econômica estava, nas palavras dele, estudando uma saída elegante, este foi o termo usado, para o mercado de crédito imobiliário, diante exatamente desse cenário que o senhor muito bem descreveu, né, com queda da capacidade de arrecadação, de captação líquida da caderneta de poupança, juro elevado em 14%. Então, o ministro estava dizendo que havia sobre a mesa ali do governo, estavam discutindo alguma saída elegante no que diz respeito à possibilidade de securitizar operações de crédito imobiliário, assim dando saída a essas operações para fazer a roda girar. Os senhores têm sido consultados pelo governo? Existe alguma discussão sobre isso? Porque hoje emite-se
esse volume bastante expressivo de LCIs, né? Você consegue, de fato, financiar o start do mercado imobiliário na sua produção, mas não necessariamente tem uma porta de saída como há, por exemplo, no crédito para veículos, ou em outras operações de crédito, onde você tem um mercado de securitização mais desenvolvido. Este assunto tem sido acompanhado pelo Secov? Tem bastante. Aliás, o ministro Fernando Haddad, é bom que se diga, sempre houve muito setor, né? Evidentemente, a gente leva nossos estudos e sempre ele nos consulta, consulta o setor inteiro, não só o Secov, todas as entidades, a Abrainc, a Cebic, todas as entidades são bastante consultadas. A gente tem uma excelente relação com o Ministério da Fazenda e com o ministro em especial. Evidentemente que ele está bastante preocupado com esse assunto, o setor também, a gente tem contribuído. Mas nós temos que compreender que uma solução para o crédito imobiliário brasileiro, ele é bastante complexa. Primeiro que nós temos que considerar o seguinte, o setor imobiliário hoje brasileiro teve um grande crescimento nos últimos 10 anos. Então, o que nós estamos falando é de um setor que hoje atua num outro patamar de atividade. A produção imobiliária é muito forte hoje, a demanda é muito grande. Então, a caderneta de poupança, assim como o fundo garantia, ela não é sozinha suficiente para manter o crescimento. Por isso a importância desses outros instrumentos, que à época também fomos bastante consultados e trabalhamos aí nesse modelo, de novo, junto com todas as entidades e todo mundo. Então, sim, o ministro nos ouve bastante, ele está preocupado, ele está sempre buscando uma solução. A nossa posição é que esta, em especial, não nos parece a mais adequada. Ou seja, não haveria um problema de saída, de fato, né, de securitização para essas operações. Isso não necessariamente colocaria dinheiro novo para rodar a roda do crédito imobiliário. Não, todas as soluções são bem-vindas, Fernando. Quando a gente fala numa securitização, também é importante. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: o crédito imobiliário, para o comprador, que é o que gera realmente as Uhum. grandes cédulas que você poderia securitizar, ele tem um juro, digamos, negativo. Hoje você compra um apartamento com 12%, 12,5% de taxa de juros, contra uma Selic de 15%, Sim. vamos arredondar. Então, você hoje compra um imóvel com taxa de juro negativo. E por quê? É subsídio? Não, não é subsídio. É porque ele tem como grande parte do seu funding, vamos dizer, 60% do funding, ele é atrelado a um ativo, que é a caderneta de poupança, que paga 6% de juros, mais a TR, vamos arredondar para 6,5%, 7%, vai, para fazer uma conta redonda. Então, é claro que esse custo desse financiamento para o comprador, ele é muito bom, ele é muito negativo. Né? Então, quando você vai securitizar um contrato que tem este juro mais atrativo, você também vai ter que concorrer com papéis que pagam juros maiores. Então, é difícil você dar liquidez a certos papéis imobiliários, né? No caso, contratos de financiamento imobiliário, não é por uma vontade do mercado, é porque ele tem uma remuneração. Vamos dizer, tem outros ativos com remunerações Sim. melhores para securitizar. No entanto, e aí é importante o que o ministro Haddad quer fazer, você deixando esse arcabouço pronto, na hora em que a taxa de juros cair, e a gente espera que caia em algum momento, aí você tem realmente um sistema que retroalimenta, e nesse aspecto o ministro tem toda a razão. E a gente tem que trabalhar, né, Fernando? O setor imobiliário tem essa característica de longo prazo, a gente não trabalha para o dia de hoje, né? Diferente um pouco do mercado financeiro, que Sim. é o enter ali, está tudo pronto, né? Uma obra demora 24, 30 meses até comprar terreno, aprovar projeto. Então, o setor imobiliário sabe que muitas das coisas têm que ser feitas agora para que, num momento, futuro funcione. E vou dizer mais: quando a LIG, quando a LCI, quando o CRI, CRA foram todos criados há 15 anos atrás, como eu te falei na primeira gestão do presidente Lula, no chamado Lula 1, aquilo naquele momento não servia para absolutamente Sim. nada. Uhum. Tá certo? Mas acontece que se criou ali, digamos, fazendo uma analogia com o setor imobiliário, criou-se uma boa fundação para você erguer uma boa estrutura em cima. De repente, as coisas se encaixaram, de repente, o Brasil entrou numa outra roda, e hoje é um instrumento, o LCI e outros são instrumentos imprescindíveis para o mercado imobiliário. Para a Muito. produção imobiliária, na verdade. Sim, sim, sim. E que é absolutamente indutor de emprego e de atividade na economia brasileira. Conversamos com Eli Vertem, que é presidente executivo do Secov de São Paulo, a quem agradeço muito pela conversa aqui. Bom finzinho de terça-feira, o senhor presidente. Obrigado, Fernando, e estamos sempre à disposição. Uma honra participar do programa. Um abraço.